Olá, gente, tudo bem? Esse daqui é o meu violão, ou a minha violona, porque eu chamo ela de Rose. O violão é um instrumento que muita gente já conhece, né? Mas o que muita gente não sabe é de onde ele veio, ou como surgiu o violão. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Evandro Moraes, eu sou da área da música e da fotografia, e hoje eu pensei em falar um pouquinho sobre a história desse instrumento maravilhoso que conhecemos por violão. Indo para a parte histórica, lá no Egito Antigo, já existia um instrumento de corda que chamamos de harpa egípcia. Ela era composta por um arco, com cordas presas nas extremidades. Agora, indo lá para a Grécia Antiga, a gente tinha a chamada lira grega. Ela é também parecida com a harpa, mas ela tem um diferencial que é essa caixa de ressonância. Essa característica da caixa de ressonância também pode ser encontrada na cítara romana, que é um instrumento bem parecido com a lira grega e muito possivelmente inspirado nela. Uma curiosidade é que a raiz da palavra cítara é a mesma da palavra guitarra. Se você mudar a entonação e falar citara, até parece com a palavra guitarra, né? Citara, guitarra. Agora, esse próximo instrumento que eu vou mostrar já tem a configuração física um pouco mais parecida com o violão, que é o alaúde. Existem registros desse instrumento lá na região da Pérsia, por volta do século VI, onde hoje fica o território do Irã, e ele acabou sendo importado para a Península Ibérica ainda na Idade Média, com as invasões árabes no local, e assim ele foi assimilado pela cultura europeia. O alaúde possui esse formato de pera no corpo e o braço tem essa quebra no final, e sua afinação se dá por uma sequência de cordas duplas. O alaúde era bastante utilizado na Europa, mas ainda era um instrumento associado à cultura árabe. No objetivo de ter um instrumento mais relacionado à própria cultura, os espanhóis criaram sua própria versão do alaúde, a vihuela. E a vihuela ela tinha a mesma afinação do alaúde, ela era como se fosse um alaúde, só que possuía esse formato diferente, que era um formato de 8, bem mais próximo do formato atual do violão, como conhecemos. Após a vihuela, surgiu um instrumento parecido com ela, só que com uma afinação já mais próxima da do violão, que é a guitarra renascentista. Ela tinha uma sequência de 4 cordas duplas. Seus primeiros registros se dão no início do período da Renascença, por isso esse nome. Essa característica do nome vinculado ao período histórico também acontece com a guitarra barroca, um instrumento que surgiu a partir da guitarra renascentista, já na época do período barroco. Ela tinha uma quantidade de 5 cordas duplas, mantendo a afinação já mais próxima do violão. A partir da guitarra barroca surge um instrumento conhecido como viola em Portugal e posteriormente conhecido como viola caipira aqui no Brasil. Ela é como se fosse uma versão da guitarra barroca, só que com cordas de aço. Durante o período colonial, ela é trazida para o Brasil pelos colonos portugueses e pelos jesuítas e começa a fazer parte da cultura musical popular daqui. Enquanto no Brasil a viola ficava cada vez mais conhecida, lá na Europa, no final do século XVIII, apareceu um instrumento bem parecido com as guitarras barroca e renascentista, só que com uma inovação na sequência de cordas, que foi a guitarra romântica, um instrumento com 6 cordas simples e uma afinação idêntica à do violão. Ela é como se fosse o próprio violão, a diferença é que hoje em dia o instrumento é um pouquinho maior. O violão é conhecido pela maior parte do mundo como guitarra clássica, ou guitarra acústica, mas quando foi levado ao Brasil ele foi apelidado de violão, porque aqui a viola era um instrumento de cordas mais popular, e como ele se assemelhava muito à viola, só que com um tamanho um pouquinho maior, ele passou a ser chamado pelo aumentativo, violão. Muito obrigado por acompanharem o vídeo até o final. Para quem gostou do conteúdo e puder curtir, compartilhar, vai ser de grande ajuda. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos.